Que a paz do Deus que abre portas impossíveis repouse agora sobre a sua vida. Não é coincidência você estar aqui. Não é acaso, não é distração. Há uma convocação espiritual acontecendo neste momento e o Espírito do Senhor te trouxe para esta atmosfera de fé, porque hoje céus estão se movendo em seu favor. Respire fundo. Acalme o seu coração, silencie as vozes da ansiedade, da pressa e do medo. Este é um momento sagrado. Há portas que estiveram fechadas por anos, portas que você tentou empurrar com força humana, portas que pareciam seladas pelo tempo, pela rejeição, pela frustração. Mas hoje nós entramos em oração com um tema profético. Portas abertas. Existe uma chave espiritual sendo liberada. Existe um decreto celestial sendo preparado. O Deus que governa sobre reis, sistemas, circunstâncias e impossibilidades está prestes a tocar estruturas invisíveis que você não enxerga. Talvez você tenha se sentido esquecido, talvez tenha pensado que sua hora nunca chegaria. Talvez tenha visto outros avançando enquanto você permanecia parado diante de portas trancadas. Mas ouça com atenção. Quando Deus decide abrir, não existe força humana capaz de impedir. Hoje não é apenas mais uma oração. Hoje é alinhamento, é posicionamento espiritual, é ativação de promessas. Porque portas não se abrem apenas com esforço, elas se abrem com autoridade espiritual. Enquanto você está aqui, algo está sendo destravado. E eu quero te dizer algo com clareza. Permanecer em ambientes de fé não é sobre números, é sobre concordância espiritual. Quando você decide se inscrever neste canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar esta oração, você não está apenas apoiando um conteúdo. Você está declarando publicamente que escolhe permanecer onde a presença de Deus é prioridade. Está dizendo ao céu: eu quero continuar recebendo alimento espiritual. Isso gera alinhamento, isso gera constância, isso gera crescimento. Se essa palavra já começa a tocar você, escreva nos comentários: eu creio em portas abertas. Porque quando a boca declara, o mundo espiritual responde. Sinta a atmosfera mudando. Há pessoas aqui esperando respostas profissionais, outras clamando por restauração familiar, algumas lutando contra bloqueios emocionais profundos, outras enfrentando batalhas financeiras silenciosas. Mas o Deus que servimos não trabalha limitado por categorias. Ele abre portas no espiritual, no emocional, no financeiro, no ministerial e no familiar. Ele abre portas onde disseram que era impossível. Ele abre portas onde houve rejeição. Ele abre portas onde houve silêncio. Ele abre portas onde houve atraso. Existe um som no mundo espiritual quando uma porta se move. É o som do favor. É o som da oportunidade. É o som do tempo de Deus se manifestando. Hoje nos colocamos em concordância com esse mover. Talvez você tenha chorado em secreto, talvez tenha orado sozinho no quarto, talvez tenha questionado se Deus ainda estava ouvindo, mas cada lágrima foi registrada, cada oração foi armazenada, cada clamor foi ouvido. Há um momento determinado para a resposta romper. Portas não se abrem por desespero, elas se abrem por alinhamento, e hoje nós nos alinhamos com a vontade do Altíssimo. Se há cadeados espirituais, eles começam a enfraquecer agora. Se há bloqueios invisíveis, começam a ser removidos agora. Se há atrasos que não eram de Deus, começam a ser corrigidos agora. Quando o Senhor decide agir, Ele não consulta circunstâncias. Prepare o seu coração. Não participe desta oração como espectador. Participe como alguém que está diante de uma virada. Feche os olhos por um instante, se puder. Coloque a mão sobre o seu coração. Há algo sendo liberado. Há algo sendo alinhado. Há algo sendo destravado. O Deus das portas abertas está presente. Quando Ele entra em um ambiente, estruturas invisíveis começam a se mover.
O que estava parado começa a andar. O que estava travado começa a girar. Hoje nós não oramos com dúvida, oramos com convicção, oramos com autoridade, oramos com expectativa, porque portas abertas não são apenas oportunidades externas. Às vezes, a maior porta que precisa se abrir é dentro de você. Porta da confiança, da coragem, da fé renovada. E eu declaro, você não ficará parado diante de portas fechadas para sempre. O tempo do não está sendo substituído pelo tempo do agora. O tempo da espera está sendo substituído pelo tempo da manifestação. Permaneça até o fim desta oração. Não saia antes do que Deus começou a fazer aqui. Existe um processo espiritual acontecendo enquanto você ouve cada palavra. O céu está atento, o Espírito está se movendo. Este dia será marcado como o dia em que portas começaram a se abrir. Prepare-se, nós vamos orar e aquilo que estava fechado vai se abrir. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, neste momento eu me prostro diante da Tua presença com reverência profunda. Eu reconheço que Tu és o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, aquele que sustenta o universo com a força da Sua palavra. Não existe outro Deus além de Ti, não existe poder que se compare ao Teu. Tu és soberano sobre todas as coisas. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, eu te adoro. Eu te exalto pelo que Tu és, não apenas pelo que Tu fazes. Tu és santo, absolutamente santo. Tua fidelidade atravessa gerações. Tua justiça é perfeita. Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, minha alma se curva diante da Tua grandeza e o meu espírito reconhece que dependemos totalmente de Ti. Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Quando o Senhor determina algo, não há homem, não há sistema, não há circunstância que consiga impedir. Quando a Tua voz ecoa, cadeias se quebram, muros desabam e caminhos se formam no meio do impossível. O Teu agir não conhece limites humanos. Hoje eu coloco diante de Ti a minha vida por completo. Entrego meus planos, meus sonhos, meus projetos e até aquilo que eu ainda não compreendo. Entrego minha casa, minha família, minhas decisões e o meu futuro. Nada fica fora do Teu altar. Que tudo o que sou seja alinhado à Tua vontade perfeita e agradável. Se existe ansiedade dentro de mim, que ela seja substituída por confiança. Se existe medo, que ele seja esmagado pela fé. Se existe dúvida, que ela seja vencida pela certeza de que o Senhor está no controle. Eu não quero viver guiado pelas circunstâncias, mas guiado pela Tua presença. Senhor, quebra agora toda a autossuficiência que ainda tenta permanecer em meu coração. Ensina-me a depender de Ti em cada detalhe. Que eu não confie apenas na minha força, nem apenas na minha inteligência, nem apenas nas minhas estratégias. Que minha segurança esteja somente em Ti, meu refúgio eterno. Recebe esta adoração sincera. Recebe este coração que se rende. Recebe esta alma que reconhece que sem Ti nada pode fazer. Tu és o Deus dos recomeços, das viradas impossíveis, das oportunidades inesperadas. Quando tudo parece fechado, Tu és aquele que cria uma saída onde ninguém enxergava caminho. Eu declaro que minha vida pertence a Ti, que meus passos sejam guiados pela Tua luz, que minhas decisões sejam moldadas pela Tua sabedoria, que meus pensamentos sejam alinhados com os Teus pensamentos. Não quero viver distante da Tua vontade, quero habitar no centro do Teu propósito. Senhor, neste momento eu silencio toda distração. Eu desligo toda voz que tenta competir com a Tua. Que este ambiente agora seja tomado pela Tua presença. Que o céu se incline sobre este lugar. Que haja um peso de glória repousando sobre cada coração que ora comigo agora. Tu és grande, Senhor. Tua majestade ultrapassa o entendimento humano.
As nações são como pó diante de ti, e mesmo assim o Senhor se importa comigo. O Criador do universo inclina seus ouvidos para ouvir a minha oração. Isso é graça. Isso é amor imensurável. Eu te adoro não apenas quando portas se abrem, mas também quando ainda estão fechadas. Eu te adoro no processo. Eu te adoro na espera. Eu te adoro no silêncio, porque minha adoração não depende do cenário. Ela depende de quem tu és. Se houve momentos em que eu duvidei, perdoa-me. Se houve dias em que o medo falou mais alto que a fé, fortalece-me. Se houve instantes em que pensei em desistir, renova minhas forças agora. Sopra vida onde houve cansaço espiritual. Que minha fé seja restaurada, que minha visão espiritual seja ampliada, que eu enxergue além das limitações naturais, que eu compreenda que o Senhor trabalha nos bastidores, mesmo quando meus olhos não conseguem perceber. Senhor, tira de mim todo orgulho que impede rendição. Tira de mim toda resistência à tua vontade. Que eu não lute contra os teus planos, que eu não insista em caminhos que não vêm de ti. Ensina-me a confiar plenamente. Eu declaro que tu és meu sustento. Quando me falta força, tu és minha força. Quando me falta direção, tu és meu caminho. Quando me falta resposta, tu és minha sabedoria. Quando me falta coragem, tu és meu encorajamento. Que esta adoração não seja apenas palavras, mas postura de vida. Que cada decisão que eu tomar depois desta oração reflita confiança em ti. Que cada atitude revele dependência do teu Espírito. Senhor, recebe minha gratidão. Mesmo antes de ver as portas abertas, eu agradeço. Mesmo antes de testemunhar o milagre, eu te louvo, porque sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Que minha casa seja um altar, que meu quarto seja lugar de encontro contigo, que minha rotina seja transformada pela tua presença. Não quero apenas momentos espirituais isolados. Quero viver uma vida alinhada contigo. Eu entrego meus medos mais profundos. Entrego minhas inseguranças. Entrego minhas fraquezas. Entrego aquilo que escondo das pessoas, mas que o Senhor conhece perfeitamente. Nada está oculto aos teus olhos. E mesmo assim, tu me amas. Mesmo assim, tu me sustentas. Mesmo assim, tu não desistes de mim. Que essa verdade destrua toda mentira que tentou me fazer acreditar que eu estava sozinho. Pai, firma meus pés na rocha. Não permita que eu seja levado por ventos de dúvida. Que eu permaneça estável, confiante e perseverante. Que minha fé não oscile conforme as circunstâncias. Hoje eu me posiciono espiritualmente. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho entregar. Hoje eu escolho depender. Que essa decisão marque o início de uma nova estação na minha vida. Se há algo desalinhado dentro de mim, ajusta agora. Se há algo fora do centro da tua vontade, corrige agora. Eu não quero portas abertas fora do teu propósito. Eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor determinou. Que o teu Espírito Santo me envolva, que eu sinta a tua presença de maneira real, que haja paz profunda substituindo qualquer inquietação, que haja segurança espiritual preenchendo cada espaço do meu interior. Senhor, eu me rendo completamente. Minha vida é tua, meu futuro é teu, minhas batalhas são tuas, meus sonhos estão em tuas mãos. E enquanto te adoro, algo começa a se mover no mundo espiritual. Pai, eu selo este momento de adoração com entrega total. Não guardo reservas, não retenho controle, não imponho condições. Tudo é teu. Se portas precisarem se abrir, que se abram no teu tempo. Se portas precisarem permanecer fechadas, que eu confie no teu propósito. Eu descanso na tua soberania. Que esta rendição seja a base de tudo o que virá a partir de agora. Em tua presença eu permaneço, confiante, rendido e pronto para o que o Senhor fará. Amém. Senhor, agora entramos em um nível mais profundo desta oração. Não estamos falando apenas de portas externas, mas de portas espirituais, portas invisíveis, mas reais.
portas que determinam crescimento, intimidade e autoridade. Se alguma delas foi fechada por distração, pecado, desânimo ou ataque espiritual, abre agora. Se houve momentos em que me afastei da tua presença, aproxima-me novamente. Se permiti que a rotina sufocasse minha busca, reacende o fogo. Se o cansaço espiritual enfraqueceu minha fé, sopra vida novamente dentro de mim. Se há bloqueios invisíveis impedindo meu crescimento espiritual, remove agora. Se existem correntes que tentam limitar meu avanço, quebra agora. Se há opressões silenciosas tentando paralisar minha vida de oração, desfaz completamente. Encerra hoje todo o ciclo de estagnação espiritual. Que toda fase de frieza, de indiferença ou de distância termine agora. Eu não aceito viver espiritualmente estagnado. Eu não aceito viver na superficialidade. Abre portas de intimidade contigo, Senhor. Leva-me além da religiosidade. Leva-me além da aparência espiritual. Quero te conhecer de verdade. Quero ouvir tua voz com clareza. Quero reconhecer teus direcionamentos sem confusão. Abre portas de revelação. Que as Escrituras ganhem vida diante dos meus olhos. Que aquilo que antes parecia comum se torne profundo. Que haja entendimento espiritual além da letra. Abre portas de discernimento. Que eu identifique o que vem de ti e o que não vem. Que eu não seja enganado por emoções, impulsos ou aparências. Dá-me sensibilidade espiritual refinada. Abre portas de autoridade espiritual, que eu não viva intimidado por circunstâncias ou ataques, que eu entenda a posição que tenho em ti, que eu caminhe consciente da autoridade que o Senhor me concedeu, que haja crescimento verdadeiro, que haja maturidade na fé, que eu deixe para trás comportamentos espirituais infantis, que minha confiança em ti seja estável, firme e constante. Que o céu esteja aberto sobre esta vida, que haja comunicação clara entre mim e o Senhor, que minhas orações encontrem acesso direto ao teu trono, que minha adoração seja recebida como aroma agradável. Remove toda distração que tenta roubar meu foco espiritual. Afasta todo ruído que tenta confundir minha mente. Silencia toda voz que não procede do Senhor. Se existe qualquer brecha espiritual aberta por escolhas erradas, fecha agora. Se há consequências que precisam ser tratadas, dá-me força para enfrentar e corrigir. Eu não quero apenas experiências emocionais passageiras. Eu quero transformação permanente. Quero constância, quero disciplina espiritual, quero perseverança na busca. Reacende o amor pela tua presença, que eu sinta prazer em estar contigo, que a oração não seja obrigação, mas desejo, que a leitura da palavra não seja rotina, mas alimento. Fortalece minha mente contra pensamentos que enfraquecem a fé. Fortalece meu coração contra sentimentos que geram desânimo. Fortalece meu espírito contra ataques invisíveis. Se houve ataques espirituais tentando bloquear meu avanço, eu declaro que caem por terra agora. Toda resistência espiritual é quebrada pelo poder do teu nome. Que haja alinhamento entre o que penso, o que falo e o que pratico. Que minha vida seja coerente com minha fé. Que minhas atitudes reflitam minha entrega. Senhor, amplia minha visão espiritual. Que eu enxergue oportunidades de crescimento onde antes via apenas obstáculos. Que eu compreenda processos como preparação e não como abandono. Que minha fé seja profunda como raízes firmes. Que não seja abalada por ventos contrários, que não dependa apenas de resultados visíveis. Abre portas para novos níveis contigo. Leva-me a uma dimensão de oração mais intensa. Leva-me a uma dimensão de confiança mais sólida. Leva-me a uma dimensão de dependência total. Que toda comparação espiritual seja removida. Que eu não me compare com ninguém, mas busque apenas crescer segundo o propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Dá-me fome espiritual. Dá-me sede da tua presença, que nada neste mundo substitua o prazer de estar diante de ti.
Que haja clareza em cada decisão que eu tomar. Que o teu Espírito me direcione antes de cada escolha. Que eu não avance sem tua confirmação. Se portas espirituais estavam fechadas por medo, abre agora. Se estavam fechadas por culpa, restaura agora. Se estavam fechadas por incredulidade, fortalece agora. Eu declaro que uma nova estação espiritual começa hoje. Uma estação de crescimento, intimidade e autoridade. Portas espirituais estão se abrindo, o céu está se movendo e eu recebo tudo o que o Senhor está liberando. Amém. Senhor, agora apresentamos diante de Ti nossa vida profissional e financeira. Tu conheces cada esforço silencioso, cada currículo enviado, cada porta que parecia promissora, mas se fechou. Tu conheces o peso das contas acumuladas, das preocupações que tiram o sono, da insegurança quanto ao amanhã. Pai, Tu és o Deus da provisão, Tu és aquele que sustentou o Teu povo no deserto, Tu és aquele que multiplicou o pouco e transformou escassez em abundância. Não há crise que limite o Teu poder, não há cenário econômico que impeça o Teu agir. Se existem portas profissionais fechadas por injustiça, abre agora. Se existem oportunidades travadas por rejeição ou perseguição, move agora. Se há ambientes onde houve desvalorização, prepara novos ambientes onde haverá honra. Senhor, abre portas de emprego para quem está desempregado. Abre portas de promoção para quem tem sido fiel no pouco. Abre portas de reconhecimento para quem trabalha com dedicação e integridade. Que contratos inesperados sejam liberados. Que propostas surjam de onde menos se espera. Que contatos estratégicos apareçam no momento certo. Que conexões divinas sejam estabelecidas. Remove bloqueios invisíveis que impedem avanço profissional. Se há ciclos repetitivos de frustração, encerra agora. Se há padrões de portas que quase se abrem e se fecham, quebra esse ciclo em nome do Senhor. Libera criatividade sobrenatural. Libera ideias inovadoras. Libera estratégias que tragam crescimento. Que haja clareza para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Se há medo de tentar novamente, fortalece o coração. Se há traumas de fracassos anteriores, cura agora. Se há insegurança quanto à própria capacidade, restaura a confiança. Senhor, ensina a administrar bem o que já temos. Que haja sabedoria financeira, que haja disciplina, que haja equilíbrio entre gastar e investir. Que não haja desperdício. Que toda dívida seja tratada com responsabilidade, mas que também haja favor sobrenatural para quitá-las. Que portas de recursos extras se abram, que oportunidades adicionais apareçam. Se há retenções espirituais sobre prosperidade, quebra agora. Se há crenças limitantes que bloqueiam o crescimento, transforma a mentalidade. Que a mente seja renovada para prosperar de forma saudável e honesta. Pai, que o dinheiro não seja fonte de ansiedade, mas instrumento de propósito. Que haja provisão suficiente para viver com dignidade, abençoar a família e ajudar outros. Abre portas para novos negócios. Abre portas para expansão. Abre portas para crescimento sustentável. Que cada passo seja guiado por Ti e não apenas por impulsos. Que haja proteção contra decisões precipitadas, que propostas enganosas sejam reveladas antes de causar prejuízo, que livramentos financeiros aconteçam silenciosamente. Senhor, transforma ambientes de trabalho, que haja paz onde havia tensão, que haja respeito onde havia conflito, que haja harmonia onde havia disputa. Se houver perseguição injusta, defende. Se houver acusações falsas, revela a verdade. Se houver manipulação, desmonta. Tu és juiz justo e defensor dos que confiam em Ti. Que esta seja uma estação de avanço. Que portas que ficaram anos fechadas se abram de forma surpreendente. Que haja aceleração onde houve atraso. Que o favor do Senhor acompanhe cada entrevista, cada reunião, cada negociação.
Que haja graça nas palavras e sabedoria nas decisões. Pai, que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte dignidade, que nunca falte esperança, que haja estabilidade e crescimento contínuo. Se a escassez tentou dominar esta história, declaramos que ela não terá a palavra final. Se o medo tentou governar decisões financeiras, declaramos que a fé assume o controle. Que haja multiplicação saudável, que haja prosperidade sem culpa, que haja crescimento sem arrogância, que toda bênção seja administrada com gratidão, que portas profissionais se abram em lugares estratégicos, que talentos escondidos sejam revelados, que dons sejam valorizados. Senhor, dá visão de longo prazo, que decisões de hoje construam estabilidade amanhã, que não haja precipitação, mas direção clara. Que esta vida seja testemunho de provisão. Que pessoas vejam o agir do Senhor na área financeira e reconheçam que não foi sorte, foi favor. Eu declaro uma nova estação profissional. Eu declaro portas abertas no trabalho. Eu declaro crescimento financeiro equilibrado. O Deus que abre portas está agindo agora. E aquilo que estava travado começa a se mover. Amém. Antes de continuarmos, eu preciso dizer algo, e não é por acaso. Se você está sentindo essa presença, se essa palavra está tocando áreas que ninguém mais conhece, isso não é coincidência. Isso é alinhamento espiritual. Algo está sendo tratado dentro de você enquanto oramos. E sabe o que fortalece alinhamento? Permanência. Quando você decide permanecer em um ambiente onde sua fé é alimentada, sua vida começa a ganhar constância espiritual. Não é sobre números, é sobre continuidade. É sobre não se desconectar daquilo que Deus está usando para falar com você. Quando você se inscreve neste canal, você não está apenas clicando em um botão. Você está declarando espiritualmente: eu escolho continuar debaixo dessa atmosfera de oração. Você está se posicionando para receber direção, fortalecimento e crescimento constante. Ative o sininho, porque às vezes a próxima oração será exatamente no dia em que você mais precisará. Muitas pessoas perdem respostas não porque Deus não falou, mas porque não estavam atentos quando Ele decidiu liberar a palavra certa no momento certo. Compartilhe esta oração agora. Pode existir alguém em silêncio, enfrentando batalhas internas, precisando exatamente dessas palavras, mas sem força para procurar ajuda. Você pode ser a ponte. Você pode ser o instrumento da resposta que essa pessoa estava esperando. E escreva nos comentários: eu creio nas portas que Deus está abrindo. Não escreva por hábito. Escreva como quem marca território espiritual. Porque quando você declara publicamente, sua fé se fortalece internamente. Não permaneça aqui apenas como espectador. Posicione-se, conecte-se, participe. O que Deus começa em ambientes de fé cresce quando há envolvimento. Agora sim, vamos continuar, porque ainda há portas que precisam se abrir. Senhor, agora nós entramos na parte mais sensível desta oração, porque existem portas que não estão na vida profissional, não estão nas finanças. Elas estão dentro do coração, portas que ninguém vê, portas que sorrimos por fora, mas mantemos fechadas por dentro. Há portas feridas, portas que foram machucadas por palavras duras, portas que se fecharam depois de uma traição, portas que se trancaram depois de uma rejeição que doeu mais do que deveria. Há portas trancadas pelo medo, medo de confiar novamente, medo de amar novamente, medo de ser vulnerável e acabar ferido outra vez, medo de abrir espaço e ser abandonado. Há portas bloqueadas pela decepção, promessas não cumpridas, expectativas frustradas, pessoas que disseram estarei aqui e foram embora, relações que começaram intensas e terminaram em silêncio.
Senhor, Tu conheces cada lágrima que foi derramada escondida. Tu sabes dos choros abafados no travesseiro. Tu conheces as conversas que nunca aconteceram, os pedidos de desculpa que nunca vieram. Hoje pedimos cura emocional profunda, não superficial, não temporária. Cura que alcança raízes, cura que toca memórias, cura que visita lembranças e remove o peso que ainda machuca. Se há feridas que ainda reagem ao menor toque, trata agora. Se há lembranças que ainda provocam dor, restaura agora. Se há palavras que ecoam na mente como acusação, silencia agora. Abre portas para reconciliações verdadeiras. Reconciliações sinceras, onde há arrependimento e transformação. Reconciliações que restauram laços e não apenas aparências. Mas, Senhor, também fecha portas para pessoas tóxicas. Fecha portas para manipulações emocionais. Fecha portas para relações abusivas disfarçadas de carinho. Se existe alguém preso a um ciclo de relacionamento que sempre termina em dor, quebra esse padrão agora. Se existe dependência emocional que aprisiona, liberta agora. Restaura a autoestima ferida. Há pessoas que deixaram de se enxergar com valor porque alguém as fez acreditar que não eram suficientes. Reconstrói a identidade. Que cada pessoa aqui compreenda que seu valor não está na aprovação de alguém. Seu valor está em quem o Senhor diz que ela é. Abre portas para relacionamentos saudáveis, amizades leais, parcerias equilibradas, amor maduro, comunicação clara, respeito mútuo, que haja restauração dentro da família, onde havia silêncio, que haja diálogo, onde havia frieza, que haja carinho, onde havia distância, que haja aproximação. Que pais e filhos se entendam novamente, que irmãos superem disputas antigas, que casamentos sejam fortalecidos, que relacionamentos enfraquecidos sejam reconstruídos. Senhor, cura o coração de quem foi traído, cura o coração de quem foi trocado, cura o coração de quem se sentiu substituído ou esquecido. Remove a culpa excessiva. Remove o peso de erros antigos que já foram perdoados, mas continuam sendo lembrados pela própria mente. Ensina a perdoar, não como quem ignora a dor, mas como quem escolhe não viver aprisionado a ela. Que o perdão seja libertação. Que haja paz onde havia conflito constante. Que discussões repetitivas sejam substituídas por conversas construtivas. Que o orgulho seja vencido pela humildade. Senhor, visita agora quem se sente sozinho, mesmo estando cercado de pessoas. Visita quem sente vazio emocional. Visita quem sente que ninguém o compreende. Que essa solidão seja preenchida pela Tua presença. Que antes de qualquer relacionamento humano haja segurança em Ti. Se há medo de começar de novo, fortalece. Se há trauma que paralisa, trata. Se há insegurança que impede novas conexões, restaura. Que portas emocionais sejam abertas com sabedoria. Que não haja pressa movida por carência. Que não haja fechamento movido por orgulho. Senhor, transforma corações endurecidos em corações sensíveis. Transforma mágoas acumuladas em maturidade. Transforma dor em aprendizado. Declara uma nova estação emocional. Uma estação de cura, equilíbrio e relações saudáveis. Portas do coração estão sendo restauradas. E aquilo que estava travado dentro começa a se abrir. Amém. Antes de continuarmos em oração, eu quero compartilhar algo que me marcou profundamente. Uma inscrita chamada Adriana me enviou uma mensagem há algum tempo. Quando eu li o que ela escreveu, percebi que aquilo não era apenas a história dela. Era a história de muitas pessoas que estão aqui agora, carregando dores silenciosas e perguntas que parecem não ter resposta. Adriana disse que por anos sentiu que todas as portas estavam fechadas, principalmente na vida amorosa. Ela sempre começava cheia de esperança. Conhecia alguém, se permitia acreditar, imaginava futuro,
sonhava acordada, mas de alguma forma tudo sempre terminava da mesma maneira: silêncio, rejeição, indiferença ou abandono inesperado. Com o tempo, ela começou a acreditar que havia algo errado com ela. Disse que se olhava no espelho e se perguntava: por que nunca dá certo comigo? Via amigas casando, formando família, construindo histórias, enquanto ela acumulava decepções e promessas quebradas que deixavam marcas profundas no coração. Teve um relacionamento que a marcou profundamente. Promessas foram feitas, planos foram construídos, datas foram sonhadas. Mas, de repente, tudo desmoronou. Ele foi embora sem explicações suficientes, sem responsabilidade emocional, sem coragem de enfrentar o que estava destruindo. E naquele dia, algo dentro dela se fechou. Ela não fechou apenas a porta para aquele homem. Ela fechou a porta do próprio coração. Começou a agir como se não se importasse mais. Dizia que estava bem sozinha, que não precisava de ninguém. Mas por dentro havia um vazio que gritava todas as noites quando o silêncio da casa aumentava. Adriana escreveu algo que me marcou profundamente. Eu não sofria só pela pessoa que foi embora. Eu sofria porque comecei a acreditar que eu nunca seria escolhida. Não era apenas um término, era identidade ferida. Era a sensação de não ser suficiente para permanecer na vida de alguém. Ela passou a desconfiar de qualquer aproximação, sempre esperando o pior, sempre imaginando que seria abandonada de novo, sempre preparada para a decepção antes mesmo que ela acontecesse. O medo se tornou um mecanismo de defesa, mas também virou uma prisão invisível. Até que numa noite comum, ela entrou em uma oração aqui no canal. Não porque estava forte, mas porque estava cansada. Cansada de tentar sozinha. Cansada de fingir que estava bem. Cansada de repetir ciclos que pareciam se alimentar das mesmas feridas não tratadas. Naquela oração, ela ouviu algo que quebrou algo dentro dela. Portas que Deus fecha não são punição, são proteção. Aquela frase mudou sua perspectiva. Pela primeira vez, ela considerou que talvez não estivesse sendo rejeitada por Deus, mas redirecionada por Ele. Ela começou a entender que talvez aquelas portas não tivessem fechado porque ela não era suficiente, mas porque Deus estava impedindo que entrassem histórias que a destruiriam ainda mais. Isso trouxe alívio. Não apagou a dor de imediato, mas trouxe um novo olhar. Adriana decidiu fazer algo diferente. Em vez de pedir desesperadamente por alguém, começou a pedir cura. Em vez de implorar por relacionamento, começou a pedir restauração emocional. Começou a trabalhar a própria autoestima e a aprender a ficar sozinha sem se sentir rejeitada. As portas começaram a se mover. Primeiro, a porta da cura interna. Depois, a porta da paz emocional. Depois, a porta da segurança em quem ela era. Ela já não precisava de alguém para se sentir completa. Começou a se enxergar como alguém inteira, digna e suficiente. Meses depois, ela conheceu alguém. Mas dessa vez foi diferente, sem ansiedade excessiva, sem medo paralisante, sem desespero para dar certo. Havia leveza, havia maturidade, havia diálogo onde antes havia insegurança. Ela disse que pela primeira vez não sentia necessidade de se diminuir para caber na expectativa de alguém. Não sentia necessidade de aceitar menos do que merecia. A relação floresceu de forma leve, respeitosa e construída em reciprocidade, não em carência. Ela terminou a mensagem dizendo: "Hoje eu entendo que as portas fechadas não eram fracassos, eram livramentos. Se aquelas portas tivessem permanecido abertas, eu teria permanecido presa em histórias que me destruiriam." Talvez você esteja aqui como Adriana estava, interpretando portas fechadas como fracasso pessoal, achando que o problema é você. Mas e se não for rejeição? E se for redirecionamento? E se Deus estiver fechando algo porque algo maior ainda está sendo preparado?
As portas abertas que Deus prepara não vêm para preencher carência, mas para confirmar propósito. E agora, prepare o coração, porque o que vamos viver a seguir não será apenas oração, será uma palavra profunda sobre portas abertas que pode transformar a forma como você enxerga cada porta que já se fechou na sua vida. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. Existe uma diferença entre portas que as pessoas abrem e portas que Deus estabelece. Portas humanas dependem de influência, de conveniência e de aceitação. Mas a porta que Deus abre carrega decreto. Quando Ele decide agir, não pede autorização para ninguém. Jesus estava falando a uma igreja pequena, com pouca força, pouca visibilidade e poucos recursos. Ainda assim, Ele declarou que havia colocado diante deles uma porta aberta. Isso revela algo poderoso. Deus não se move pelo tamanho da sua estrutura, mas pela fidelidade do seu coração. Talvez você se sinta assim hoje, com pouca força, pouco ânimo, pouca esperança. Mas o céu não mede você pela sua energia emocional. O céu mede pela sua perseverança. A porta aberta não é recompensa por performance. É resposta à fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. Quando Deus abre, ninguém fecha. Não é inveja, não é rejeição, não é passado, não é erro antigo que pode impedir. Se Ele decidiu estabelecer algo na sua vida, o mundo inteiro pode tentar se opor, mas não terá autoridade para cancelar o que foi decretado no céu. Talvez você tenha chorado por portas que se fecharam, relacionamentos que não ficaram, oportunidades que não prosperaram, projetos que não avançaram. Mas nem toda porta fechada foi ataque. Algumas foram livramento. Algumas foram proteção disfarçada de frustração. Deus não fecha algo para te diminuir. Ele fecha para te preservar. Se aquela porta tivesse permanecido aberta, talvez você estaria preso em algo que limitaria o seu futuro. A dor do fechamento, muitas vezes, é o cuidado invisível de um Deus que vê além do momento. Uma porta aberta não é apenas uma oportunidade, é uma transição de estação. É um convite para sair do ambiente antigo. E isso exige coragem. Muita gente ora por portas abertas, mas tem medo de atravessar porque o novo exige fé. O conhecido, mesmo doloroso, parece seguro, mas o novo, ainda que promissor, assusta. Quando Deus abre uma porta, Ele está dizendo que você não pertence mais ao lugar anterior. Existe crescimento esperando do outro lado. Jesus disse: "Eu conheço as tuas obras." Isso significa que Ele viu você. Viu quando chorou sozinho. Viu quando quase desistiu. Viu quando permaneceu fiel mesmo cansado. A porta aberta é a resposta silenciosa de Deus dizendo: "Eu vi tudo." Talvez ninguém tenha reconhecido sua luta. Talvez ninguém tenha valorizado sua permanência. Mas o céu registrou cada lágrima. E quando o céu registra, o céu responde. A demora não foi negativa. Foi preparação invisível. Entre a promessa e a abertura existe um processo. E nesse processo, o inimigo tenta convencer você de que acabou. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi alinhamento. Enquanto você espera, Deus organiza pessoas, conexões e circunstâncias. Há coisas que só fazem sentido depois que você atravessa a porta. Você vai olhar para trás e perceber que o atraso era direção, que a rejeição era redirecionamento, que o não era proteção para um sim maior. A porta aberta não vem para provar algo aos outros. Vem para posicionar você no propósito certo. Não é sobre status, é sobre destino. Não é sobre aplausos, é sobre alinhamento com aquilo que o céu já escreveu a seu respeito. Se você está ouvindo isso hoje, receba. Existe uma porta aberta diante de você. Talvez ainda invisível, mas já estabelecida. Continue fiel. Continue caminhando.
Continue acreditando, porque quando Deus decide abrir, ninguém pode fechar. Não implore por portas que Deus já fechou. Não insista onde não há mais graça. Olhe para frente, existe uma nova estação. E quando você atravessar essa porta, vai entender que nada do que fechou foi derrota. Foi preparação para algo maior. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós consagramos esta casa diante de Ti. Cada parede, cada quarto, cada porta e cada janela são colocados sob a Tua autoridade. Que este lar não seja apenas um endereço, mas um altar vivo. Que a Tua presença circule pelos corredores e que todo o ambiente seja preenchido com paz. Hoje clamamos, abre portas dentro desta casa, portas que estavam invisíveis, portas que estavam travadas pelo medo, pela crise ou pelo cansaço. Abre portas de harmonia onde houve silêncio pesado. Abre portas de diálogo onde palavras ficaram presas na garganta. Que toda atmosfera de tensão seja quebrada agora. Se houve discussões constantes, incompreensões repetidas e mágoas acumuladas, que o Teu Espírito sopre reconciliação. Que a voz exaltada seja substituída por palavras de sabedoria. Que o orgulho dê lugar ao perdão, que a frieza seja vencida pelo amor restaurador. Senhor, abre portas de prosperidade nesta casa, não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade emocional, espiritual e relacional. Que haja provisão para cada necessidade, que o pão não falte, que as contas sejam pagas, que oportunidades surjam. Se existia escassez, declara agora abundância. Se existia medo do amanhã, declara segurança. Que esta casa seja sustentada pela Tua fidelidade e não pelas circunstâncias instáveis deste mundo. Abre portas de proteção sobre este lar. Coloca Teus anjos ao redor desta casa. Guarda as entradas e saídas. Que todo mal intencionado seja impedido de avançar. Se houve ataques espirituais, sonhos perturbadores ou sensação de opressão, que tudo seja dissipado agora pela autoridade do Teu nome. Que cada quarto seja coberto com luz. Que toda sombra espiritual seja expulsa. Declaramos blindagem divina sobre esta família. Senhor, remove toda influência negativa que tentou se estabelecer aqui. Se houve palavras lançadas contra esta casa, que sejam anuladas. Se houve inveja, que perca força. Se houve contenda espiritual, que seja desfeita agora. Que toda energia de conflito seja quebrada. Que todo ciclo de derrota familiar seja interrompido hoje. Não aceitamos mais repetição de fracassos. Não aceitamos mais heranças emocionais destrutivas. Que esta casa seja conhecida como casa de paz. Que quem entrar aqui sinta leveza. Que quem atravessar esta porta perceba algo diferente no ambiente. Que o riso volte a ecoar. Que as conversas sejam cheias de respeito. Que as refeições sejam momentos de união e não de tensão. Que os filhos se sintam seguros. Que os pais se sintam fortalecidos. Que cada morador experimente estabilidade e descanso. Declaro que esta será a casa de provisão. Que portas de emprego se abram, que portas de negócios prosperem, que portas de crescimento profissional se manifestem. Se alguém aqui estava esperando resposta, que ela venha. Se havia portas fechadas no mercado, que se abram pelo favor divino. Que recursos cheguem de forma inesperada. Que haja testemunhos financeiros que surpreendam até mesmo quem duvidava. Que esta seja a casa de crescimento, crescimento espiritual, onde haja oração constante, crescimento emocional, onde traumas sejam curados, crescimento familiar, onde relacionamentos amadureçam. Que ninguém permaneça estagnado, que ninguém fique preso ao passado. Que cada dia aqui seja um passo em direção a algo maior. Que a rotina seja abençoada, que o comum seja transformado em extraordinário pela Tua presença. Se houve histórico de separações, vícios, agressividade ou abandono, declaramos que o ciclo termina aqui.
Esta geração não repetirá as dores da anterior. Esta casa não será marcada por fracasso, mas por restauração. Onde houve lágrimas, haverá celebração. Onde houve portas batidas, haverá portas abertas. Onde houve desunião, haverá aliança fortalecida. O passado não governará o futuro desta família. Consagramos esta casa como casa de testemunhos, que histórias de superação nasçam aqui, que milagres aconteçam aqui, que respostas de oração cheguem aqui, que cada visitante reconheça que há algo diferente neste ambiente e que, ao final, possamos declarar com convicção: esta casa pertence ao Senhor. Aqui há paz, aqui há provisão, aqui há crescimento, aqui há portas abertas pelo próprio Deus. Pai amado, Deus soberano sobre o tempo e sobre os caminhos, nós te pedimos algo profundo. Abre as portas certas e fecha as erradas. Nem tudo que parece oportunidade vem de ti. Nem tudo que brilha carrega propósito. Por isso, hoje, não pedimos apenas abertura, pedimos direção. Que a tua vontade prevaleça acima dos nossos impulsos, acima das pressões e acima das expectativas humanas. Se há caminhos que parecem bons, mas não vêm do céu, fecha sem que possamos insistir. Se há propostas que aparentam crescimento, mas trariam desgaste espiritual, bloqueia agora. Se há decisões que nos afastariam do propósito, interrompe. Mesmo que doa no momento, preferimos um não teu do que um sim que nos desvie do destino preparado. Mas as portas que vêm de ti, escancara. Não apenas abre, confirma, não apenas libera, estabelece. Que não haja dúvida quando for o Senhor. Que haja paz acompanhando a decisão. Que haja convicção no coração. Que haja clareza no espírito. Quando a porta for divina, que tudo coopere, que tudo se alinhe, que tudo faça sentido. Que haja avanço acelerado. O que estava parado por anos pode avançar em dias. O que parecia distante pode se aproximar rapidamente. O Senhor é especialista em encurtar processos quando chega o tempo certo. Que haja aceleração sobrenatural. Que etapas sejam vencidas com leveza. Que obstáculos percam força diante do decreto divino. Que haja conexões divinas. Coloca pessoas estratégicas no caminho. Alinha encontros que não sejam coincidência, mas providência. Que amizades certas surjam. Que mentores apareçam. Que alianças saudáveis sejam formadas. Que portas se abram através de pessoas que reconheçam valor onde antes houve invisibilidade. Que haja encontros estratégicos que mudem destinos. Uma conversa pode redefinir uma história. Um contato pode abrir uma porta internacional. Um convite pode reposicionar toda uma trajetória. Que aquilo que parecia impossível comece a se desenhar com naturalidade, como se o céu estivesse organizando cada detalhe. Eu creio no Deus que abre portas impossíveis, no Deus que transforma a rejeição em reposicionamento, no Deus que usa atrasos como preparação. Eu confio no Deus que faz caminhos onde não havia estrada, que cria saídas onde parecia fim, que transforma desertos em territórios férteis. Eu descanso no Deus que nunca se atrasa. Mesmo quando tudo parece demorado, Ele está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando ninguém vê movimento, o céu já está organizando a próxima estação. O tempo de Deus não falha. O tempo de Deus não erra. O tempo de Deus é perfeito. Que esta seja uma semana de portas abertas. Que notícias boas cheguem. Que respostas aguardadas apareçam. Que convites inesperados surjam, que decisões favoráveis sejam liberadas, que aquilo que estava em análise seja aprovado, que aquilo que estava travado seja destravado. Que este seja um mês de portas abertas, que este seja um ano de portas abertas, que esta nova estação seja marcada por avanço, crescimento e cumprimento de propósito. E quando as portas se abrirem, que nunca esqueçamos: a honra e a glória pertencem somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui,
não foi por acaso. Há algo sendo movido no mundo espiritual enquanto você orava. Portas que estavam emperradas começaram a ranger. Correntes invisíveis começaram a se romper. O que parecia travado começou a ser destravado. Isso não foi apenas mais um momento de palavras lançadas ao vento. Foi um alinhamento entre o seu coração e o céu. O céu ouviu cada palavra. O céu registrou cada lágrima silenciosa. O céu viu cada noite em que você pensou em desistir, mas continuou. E o mesmo Deus que fechou portas para te proteger é o Deus que agora começa a abrir portas para te posicionar. Você não está atrasado, você não foi esquecido, você não está fora do propósito. Há portas que se fecharam porque não sustentariam o seu próximo nível. Há pessoas que saíram porque não caminhariam com você na próxima estação. Há oportunidades que não deram certo porque eram pequenas demais para o que Deus está preparando. O que parecia perda pode ter sido livramento. O que parecia atraso pode ter sido preparação. Prepare-se, porque quando a porta certa abrir, não haverá confusão, haverá paz. Não haverá dúvida, haverá confirmação. Não haverá desespero, haverá convicção. Você vai sentir no espírito que é diferente. Vai perceber que desta vez não é ansiedade, é direção. Não é impulso, é propósito. E quando acontecer, você vai lembrar desta oração. Vai lembrar do dia em que decidiu confiar mesmo sem ver resultado imediato. Vai lembrar do momento em que escolheu descansar mesmo sob pressão. Vai lembrar da madrugada em que declarou portas abertas, mesmo diante de portas fechadas e respostas que não vinham. Eu declaro sobre você portas emocionais abertas, portas espirituais abertas, portas familiares abertas, portas financeiras abertas, portas de propósito escancaradas, que aquilo que ficou parado por anos se mova em semanas, que aquilo que demorou meses se resolva em dias, que aquilo que parecia impossível se torne testemunho vivo. E quando perguntarem como aconteceu, você vai dizer: foi Deus, porque quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus posiciona, ninguém remove. Quando Deus determina, ninguém impede. Levante sua cabeça. A próxima porta não será de frustração, será de avanço, será de crescimento, será de destino cumprido. Esta é a estação da virada, esta é a temporada do reposicionamento, esta é a fase das portas abertas. Receba com fé, caminhe com confiança, descanse com esperança. O que foi decretado no céu começará a se manifestar na terra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, eu quero te fazer um convite que também é espiritual. Se esta oração falou com você, se algo dentro do seu coração foi tocado, não deixe que essa chama se apague aqui. Inscreva-se neste canal e permita que essa palavra continue chegando até você. Ative o sininho, porque cada notificação pode ser uma resposta de Deus exatamente no dia em que você mais precisar. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de portas abertas. Às vezes, o que Deus fez na sua vida hoje pode ser exatamente o milagre que outra pessoa está esperando viver. Você pode ser instrumento, você pode ser resposta. Você pode ser a ponte entre o céu e alguém que está quase desistindo. Não retenha aquilo que foi bênção para você. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu testemunho. Escreva: eu creio nas portas abertas. Quando você declara publicamente, você fortalece a sua fé e ainda encoraja outras pessoas a acreditarem que Deus continua agindo. Aqui não é apenas um canal, é uma comunidade que caminha em propósito. Que cada vídeo seja um altar, que cada palavra seja semente lançada em terra fértil, que cada inscrito seja guardado e direcionado pelo Senhor, que esta comunidade cresça não apenas em números, mas em fé, maturidade espiritual e testemunhos vivos do agir de Deus.
E agora eu libero sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu me despeço declarando sobre você dias de portas abertas, caminhos alinhados e propósito cumprido. Receba essa bênção, caminhe com fé e permaneça firme. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.